Bom dia, bom dia, bom dia. Professor, sabe que seu mic está desligado, né? Sei, sei. É que eu entro, ligo a aula, já muto o microfone, vou ajeitar as coisas aqui, enquanto isso eu tempiei. Sei sim, fica na paz. O dia que eu abrir alguma página e continuar mutada, aí você, pelo amor de Deus, aí manda até sinal de fumaça que a casa caiu. E já aconteceu. Mas por enquanto tá tranquilo. Que é mesmo? É. Verdade. É aqui, ó. Balanceamento por oxirredução. E beleza. Paramos aqui, ó. Certo? Deixa eu descer o negócio do som. Fizemos o primeiro delta, invertemos. Vamos fazer o segundo delta, inverter e terminar por tentativas, tá? Bom, esse delta já se foi. Expliquei para vocês o porquê que veio parar na direita, já expliquei. O motivo foi esse, ó. O primeiro deu empate, no segundo resolveu. Se no segundo resolveu, a gente nem olha o terceiro, tá? A gente abandona. Então vamos lá agora aqui, ó. O delta da oxidação troca. Vai na frente, né, de quem sofre redução. Ou vai na frente do HNO3, ou vai na frente do NO. Como que eu faço para saber se é na frente do HNO3 ou na frente do NO? Primeira coisa, qual dessas substâncias tem a maior atomicidade para o nitrogênio? Nitrogênio aqui está até escrito, ó, nitrogênio é 1. E o nitrogênio aqui também é 1. Então, deu empate, está fora. Segundo, eu coloco na frente da que for substância composta. Essa é substância composta, ó, tem 3 elementos. Essa também é substância composta, ó, tem 2. O que significa dizer? Que eu não desempatei. Vou para a terceira e última tentativa. Se não der certo, coloca na frente onde você quiser. Tá? Maior número de substâncias com aquele elemento. Tá bom. Do lado esquerdo. Quantas substâncias com nitrogênio tem? Uma. Por quê? Porque essa não tem nitrogênio. Do lado direito, quantas substâncias com nitrogênio tem? 2. Essa tem nitrogênio e essa substância também tem nitrogênio. Então eu tenho vencedor. Quem foi o vencedor do desempate? O lado direito. Então vou colocar esse delta do lado direito. Ó. Delta da oxidação na frente de quem sofre redução. Ponto. Acabou? Não, né? Não. Porque eu só mexi na frente desses dois caras. No restante eu não mexi. Eu preciso terminar. Como é que eu termino isso? Tá lá. Quinto passo. Primeiro passo é muito fácil. Ah, Maricília Rodolfo, né? Moderna, música nova. Então, quinto passo. O quinto passo é terminar o balanceamento por tentativas, utilizando a regra do macho. Metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então vamos. Quem que é metal nessa história? Quem é metal é o cobre. O cobre é metal. Então eu vou começar acertando o coeficiente dele, tá bom? Vamos lá. Um cobre do lado esquerdo. Do lado direito eu tenho quantos? Eu tenho 3. Por quê? Porque dentro dessa substância existe um cobre. Só que eu tenho 3 dela. Então, 3 vezes 1, 3. Logo do lado esquerdo, eu preciso ter 3. 3 vezes 1, 3. Está balanceado. Ametais. Então, nitrogênio. Quantos nitrogênios nós temos do lado esquerdo? 1. Só tem um nitrogênio. E do lado direito? Eu tenho vários. Cuidado, tá? Cuidado com esse 2 aqui, ó. Por quê? Porque você vai ter que aplicar uma distributiva. Então, eu vou falar dentro desse cara, tá bom? Só dele. Dentro desse cara, quantos nitrogênios nós temos? 2 vezes 1, 2. Só que quantas substâncias, na verdade, quantas moléculas desse cara eu tenho? Eu tenho 3. Então, vai dar um total de quanto? De 6 nitrogênios, tá bom? Então, aqui dentro, como um todo, eu tenho 6. Dentro desse cara, eu tenho 1, só que são 2 moléculas, 2 vezes 1, 2. Então, mais 2 nitrogênios. Vai dar um total de quantos? Vai dar um total de 8 nitrogênios do lado direito. Se do lado direito tem 8, do lado esquerdo também vai ter que ficar com 8.
Aqui dentro, são quantos nitrogênios? 1. Quantas vezes 1 que vai dar 8? 8. Então, 8 vezes 1, 8. Balanceei o nitrogênio. O que falta balancear? Pela regra do macho. Carbono. Mas eu não tenho carbono. Então, hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho na esquerda? 8 vezes 1, 8. Quantos que eu tenho na direita? 2. Quantas vezes 2 que vai dar 8? Ah, professor, 4. Isso. 4 vezes 2, 8. O que você vai perceber? Que, basicamente, acabou. Ah, mas falta balancear o oxigênio. Verdade. Só que você está vendo que todo mundo já tem número na frente? Provavelmente, o oxigênio já está balanceado. Geralmente, ele se acerta sozinho. Ele só não vai se acertar sozinho se você tiver, por exemplo, O2 na molécula. Aí ele não se acerta sozinho, você vai ter que balancear. Caso isso não exista, ele se acerta sozinho. Tá? Vamos confirmar? Oxigênio, do lado esquerdo. 8 vezes 3. Por que 8 vezes 3? Porque dentro dessa molécula são 3. Se eu tenho 8 moléculas, 8 vezes 3, 24. Então, do lado direito, eu preciso ter 24. Não esqueça do parênteses. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, porque são 3 moléculas, 18. Aqui dentro tem 1 vezes 2, porque são 2 moléculas, 2. 18 mais 2, 20. Para 24, quantos que faltam? Ah, faltam 4. É o que eu tenho aqui. 4 vezes 1, 4. Fechou. Então, do lado direito eu tenho 24, do lado esquerdo eu também tenho 24. Pronto. Terminamos o balanceamento. Tá? Para não ficar essa zona, aí, vamos escrever a reação de novo aqui embaixo. Tá? Vou escrever de novo. Cobre mais HNO3, formando nitrato de cobre 2, mais óxido nitroso, mais água. E os coeficientes, como que eles ficaram? Assim, ó. 3, 8, 3, 2 e 4. Pronto. E tá feito o balanceamento. Beleza? Tranquilo? Pode terminar de copiar aí à vontade, que a gente vai fazer um outro exemplo aqui, ó, bem cabuloso. Agiliza. Bora. Ó, esse outro exemplo aqui, ele é um pouquinho mais complexo. Travou aí? Voltou agora? Se voltou, tá tranquilo. Fala aí. Se travou, a gente dá um F5 aqui, não tem problema não. Voltou? Ah, então está de boa. Está de boa. Ó, já estou avisando, hein? Esse exemplo aqui, ele é um tiquinho mais complexo. Um tiquinho. Professor, mas um tiquinho quanto? Um tiquinho bastante. Tá? Um tiquinho bastante. Por que, professor, que ele é um tiquinho bastante? Porque é o seguinte, cara. Aqui, ó, aqui, pela primeira vez surge a água oxigenada. E a água oxigenada é um pipinaço, tá? Por quê? Eu já vou explicar. Deixa eu colocar a reação, eu já explico. Só que eu tenho que fazer bem apertado. Por quê? Porque tem bastante membro. Permanganato de potássio mais
água oxigenada mais ácido sulfúrico, formando sulfato de potássio mais sulfato de manganês. Rolou, professor, não vai acabar? Não, tem bastante coisa ainda. Água mais O2. Vixe, nossa, pois é. Você imagina você fazer um balanceamento desse aqui por tentativa? Você está morto. Você está morto, tá? Ah, mas eu consegui fazer uma vez. Ah, cagada sempre tem. Ah, professor, você está duvidando da minha capacidade? Não, filho, não é duvidar da sua capacidade. É que simplesmente são muitos itens para você mexer e os coeficientes são muito grandes. E aí, a hora que você mexe em um, você afeta dois. E aí vira uma bola de neve, tá? Esse é o problema. Mas, enfim, a pira aqui, ó, a pira está na água oxigenada. Eu queria que vocês anotassem isso para mim, se possível, né? Ah, professor, tô de boa. Tá bom. Então tá bom. Ó, eu não vou... Ah, eu vou balancear, vai. Só para não ficar sem balanceamento, então fica chato. Mas o balanceamento aqui não serve para pichorra nenhuma, tá? O balanceamento não serve para nada aqui nesse caso. Por quê? O que eu quero mostrar para vocês é outra coisa. O que eu quero mostrar para vocês é que aqui ocorre o que a gente chama de auto-oxirredução. É uma exclusividade da água oxigenada? Não. Existem algumas substâncias que também sofrem auto-oxirredução. Mas do jeito que acontece aqui, é meio que específico, tá? Por quê, professor? O que rola de diferente? Olha, a gente precisa lembrar que o NOx do oxigênio na água oxigenada é uma exceção. Lembra que eu expliquei para vocês das exceções? O oxigênio sofre, tá, uma exceção nos peróxidos, no caso aqui, a água oxigenada é o mais famoso, e o NOx do oxigênio aqui é -1. Só que quando o oxigênio passa, né, da água oxigenada para a água, ele volta para o normal, que o NOx dele é -2. Então, se você observar de -1 para -2, esse NOx diminuiu. Então, a gente tem um processo chamado de redução. E quando você pega ele na forma de O2, que é uma substância simples, o NOx vale 0. E aí ele sofre o quê? Ele sofre um processo chamado de oxidação. Então, quando a gente chama de auto-oxirredução, é que a própria água oxigenada está reduzindo e oxidando ao mesmo tempo. Por quê? Porque um desses oxigênios reduz e o outro oxigênio oxida. Isso pode ser chamado, além de auto-oxirredução, pode ser chamado de desproporcionamento. De novo, além de auto-oxirredução, isso pode ser chamado de desproporcionamento, beleza? E aí você precisa tratar a água oxigenada como sendo coringa. Ah, por que ela vai ser um coringa? Porque a água oxigenada ela vai sempre sofrer o processo contrário ao que alguém sofre na reação. Como assim? Se eu tiver, por exemplo, alguém reduzindo, o que vai acontecer com a água oxigenada? Ela vai sofrer oxidação. Se tiver alguém oxidando, o que vai acontecer com a água oxigenada? Ela vai reduzir. Então, ela vai ser sempre o coringa. Por isso que você nunca determina primeiro o que acontece com a água oxigenada. Não vai fazer isso. Primeiro, você vai determinar o que acontece com outro elemento. Depois, você vai dar aqui, ó, uma chance para a água oxigenada de aparecer. Tá bom? É assim que eu quero que vocês tratem essas reações. Porque em algumas reações ela vai ser a da redução, em outras reações ela vai ser a da oxidação. Vai depender de quem está acompanhando ela. Beleza? Então, pronto. Vamos fazer o seguinte? Vamos calcular o NOx para todo mundo que a gente precisa. Porém, vamos usar aquele macetezinho de ir eliminando, gente, porque facilita a vida. Quem que é o primeiro cara que eu vou eliminar aqui? É o hidrogênio, né? O hidrogênio eu vou eliminar. Porque o hidrogênio só vai variar se ele estiver ligado diretamente ao metal. E não tem. O hidrogênio está na água oxigenada, o hidrogênio está no ácido sulfúrico, o hidrogênio está na água. Ele não está ligado direto ao metal. Então ele não vai variar. E não tem substância simples dele, então já era. Tá? Já era.
O potássio também não. Por quê? Porque o potássio é um elemento da família 1A. E daí, professor? Se ele é um elemento da família 1A, o NOx dele é fixo. O NOx dele é mais 1. Então, potássio mais 1, potássio mais 1. Não variou. Ah, professor, mas tem o enxofre. O enxofre pode variar. O enxofre pode, só que não vai ser o caso. Por quê? E você não vai nem precisar calcular para saber que ele não vai variar. Ah, é? É. O enxofre está na forma do que aqui? SO4, sulfato. O enxofre está na forma do que? SO4, sulfato. O enxofre está na forma do que? SO4, sulfato. Você concorda comigo que o enxofre está da mesma maneira, tanto no reagente quanto no produto? Então ele não mudou. Então ele não vai sofrer variação. Quem que sobra aqui para nós? O oxigênio, que a gente já sabe que vai sofrer mudança por conta da água oxigenada, e o outro elemento que sobra, que sempre que ele aparece, cara, dificilmente, tá? Dificilmente o manganês aparece em uma reação e não sofre nada. Então só sobrou ele para a gente analisar. Vamos fazer essa análise. Tá? Qual era o NOx dele e qual é agora nos produtos. E aí a gente já vai descobrir o que sobra para a água oxigenada sofrer, beleza? Vou montar o chiqueirinho aqui, ó. Permanganato de potássio, que é aquele sal roxo. Se você já teve catapora, ou se você tem um irmãozinho, algum priminho que teve assadura, você já viu ele tomando banho numa água roxa. É um comprimido que você dissolve e ele fica lá peladinho sentado. Para que serve isso? Porque se ele teve assadura, o permanganato de potássio ele auxilia nessa cicatrização. Né? Então é um comprimidinho roxinho que a gente tem aí. Vamos lá. Potássio. Potássio está na família 1A. Manganês, não faço ideia. O oxigênio é menos 2. São 4 oxigênios menos 8, um manganês X, um potássio mais 1. Então eu tenho 1 mais X menos 8 é igual a quanto? Zero. Se não tem nada aqui em cima, é zero. Logo, x é igual a 8 menos 1. Tá? Por quê? Porque eu passei de lado e inverte sinal. X é igual a mais 7. Daqui. Esse é o NOx do manganês no permanganato de potássio. E agora eu preciso calcular o NOx do manganês no sulfato. Você não precisa nem fazer o chiqueirinho completo se você não quiser. Tá? Por quê? Porque o sulfato você já conhece. O sulfato vale menos 2. Se o sulfato vale menos 2, quanto que vai valer o manganês? Ó, se o sulfato vale menos 2, o que sobra para o manganês? Sobra mais 2. Por quê? Porque se não tem nada em cima, sobra é zero. Se a soma é zero, o manganês vai ter que ser mais 2. Beleza? Bom, então eu já descobri o que aconteceu com ele. Se ele passa de mais 7 para mais 2, ele diminui o NOx. Se ele diminui o NOx, ele sofre um processo chamado de redução. Tá? Redução. E agora, José? Agora que você já sabe o que acontece, a água oxigenada vai sofrer o contrário. Então, a água oxigenada vai sofrer oxidação. Para ela sofrer oxidação, você vai ligar essa água oxigenada a quem? Ao oxigênio. Certo? Vamos fazer isso. Oxigênio da água oxigenada vai se ligar ao oxigênio. NOx da substância simples, 0. NOx do oxigênio na água oxigenada, menos 1. O que ele sofre? Sofre um processo chamado de oxidação. E agora? Ué, agora a gente continua. Deixa eu apagar aqui. Aí. Hora de calcular os deltas. Delta da oxidação e delta da redução. Tá lá. Qual que é o delta da oxidação? Variação de elétrons, de menos 1 para 0. Quantos elétrons eu tive variando? 1. Vezes maior atomicidade. Qual que é a atomicidade do oxigênio aqui? 2. Qual que é a atomicidade do oxigênio aqui? 2. Então, qual é a maior atomicidade? 2. Ok? Então, quanto que vai dar esse delta? O delta vai ser igual a 2. Redução de 7 para 2. Qual foi a variação?
5. Atomicidade para o manganês é 1, para o manganês é 1. Então, 5 vezes 1, 5. Tá lá. É possível simplificar esses deltas? Não, tá? Não é possível, porque senão eu vou ficar com o número quebrado. Então, deixa assim. Ah, e agora eu não sei mais o que eu faço, sabe? Você vai para o quarto passo. Você vai inverter os deltas. Delta da redução na frente da oxidação e vice-versa, tá? Eu vou começar por esse. Por quê? Ah, sei lá, porque costume, começa pelo primeiro, tá? Tanto faz. Eu vou pegar o delta da oxidação e vou colocar na frente da redução. Ou eu coloco na frente do permanganato, ou eu coloco na frente do sulfato. Como que eu faço para analisar? Ah, eu já não lembro. Está aqui. Está aqui. Professor, por que o potássio, a água e o O não podem ser redutores oxidantes? Eles não podem ser, não. Eles não são nesse exemplo. E eles não são nesse exemplo porque, tirando o oxigênio, que na verdade vai fazer parte, né? Só o potássio que não sofre nada, a água com o hidrogênio também não tem mudança, tá? O que você vai analisar é o seguinte: se eu tiver que escrever, como você disse aí para mim, se eu tiver que escrever agente redutor e agente oxidante, eu vou ter que pegar quem sofreu mudança. Quem sofreu mudança? O manganês. O manganês sofreu mudança. Se ele sofreu redução, o KMnO4 é o agente oxidante. Lembra? Porque é sempre o inverso. Quem sofreu oxidação? O oxigênio. Qual é a substância que o oxigênio está? H2O2. Então, ele é o agente redutor. Certo? O oxigênio não pode ser nada porque ele está no produto. E o potássio também não é nada, porque o potássio não sofreu mudança. O potássio era mais um e continuou sendo mais um. Se ele... Oh, bosta. Cliquei no botão errado, foi mal. Se ele não sofreu mudança, tá? Se ele não sofreu mudança, ele não pode ser agente nenhum. Os agentes são as substâncias que sofreram alguma mudança. A água oxigenada tem o oxigênio que mudou e o permanganato de potássio tem o manganês que mudou. Eles serão os agentes. Voltando para cá. O delta da oxidação, que é 2, vai na frente de quem sofre redução. Quem que sofre redução aqui nessa história? Tá? Quem sofre redução é o manganês. Ou ele vai na frente do permanganato, ou ele vai na frente do sulfato. O que eu preciso analisar? Aqui. Qual deles tem a maior atomicidade para o manganês? Se não tem nada é 1, se não tem nada é 1. Mesma atomicidade. Qual deles é uma substância composta? Ambos. Isso é uma substância composta, isso também é uma substância composta. Qual é o lado que tem maior número de substâncias com elemento? Não sei. Quantas substâncias com manganês tem do lado esquerdo? Uma. Quantas substâncias com manganês eu tenho do lado direito? Uma. Então também deu empate. Se os 3 itens deram empate, você coloca na frente de quem você quiser. Ou na frente do cara da esquerda, ou na frente do cara da direita. Não vai fazer diferença. Eu vou colocar aqui, na frente do cara da esquerda. Por quê? Porque se deu empate, eu posso colocar em qualquer lugar. Agora vem o 5. E esse 5 é o mais importante que a gente tem. É o mais importante. Ah, por quê? Senão depois vai dar cagada. Tá? Senão depois vai dar cagada. Vamos lá. Delta da redução, 5. Na frente de quem que eu coloco? Na frente da água oxigenada ou na frente do O2? Ah, eu não sei. Então volta. Qual deles tem a maior atomicidade para o oxigênio? Atomicidade para o oxigênio 2, atomicidade para o oxigênio 2. Empate. Qual deles é a substância composta? A substância composta, água oxigenada. O2, substância simples. Então você acerta a água oxigenada, porque ela ganhou o desempate. Aqui. E agora? Agora você termina o balanceamento pela regra do macho. Começa pelos metais. Quem que é metal? Potássio e manganês. Quantos potássios eu tenho do lado esquerdo? 2. 2 potássios. Quantos potássios eu tenho do lado direito? 2. Já está balanceado. Então não preciso colocar nada. Mas eu quero que você coloque esse número 1. Por quê? Eu já te explico. Manganês. Quantos manganês eu tenho do lado esquerdo? 2 vezes 1, 2. Quantos que eu tenho do lado direito? 1. Então, multiplica por 2 que fica balanceado.
Acabaram os metais. Vou para o ametal, enxofre. Quantos enxofres eu tenho na esquerda? 1. Quantos enxofres eu tenho na direita? Cuidado, hein? 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. 2 com mais 1, 3. Eu tenho 3 enxofres na direita. Na esquerda eu tenho 1, multiplico por 3. O que falta acertar? Falta acertar, né, o carbono. Ah, mas eu não tenho. Então falta acertar o hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho na direita? 2. Quantos hidrogênios eu tenho na esquerda? Não sei, mas eu posso contar. 5 vezes 2, 10. 3 vezes 2, 6. 6 com 10, 16. Então, do lado direito, eu também preciso ter 16. Quantas vezes 2 que vai dar 16? 8. 8 vezes 2 vai dar 16. Pronto, balanceei o hidrogênio. Quem que falta balancear? O oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho do lado esquerdo? Tem oxigênio pra caramba. Vamos contar aqui. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 2, 10. 8 com 10, 18. 3 vezes 4, 12. 12 com 18, 30. Então, do lado esquerdo, eu tenho 30 oxigênios. E do lado direito? 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. 8 com 4, 12. 8 vezes 1, 8 com 12, 20. Se eu tenho 30 na esquerda e na direita eu tenho 20, faltam 10. Quantas vezes 2 que vai dar 10? 5. 5 vezes 2, 10. Pronto. Terminei o balanceamento. A reação está balanceada. Por que você pediu para eu colocar esse número 1? Porque tem muito exercício que vai falar o seguinte para você. Presta atenção no que eu vou dizer. Determine a soma dos menores coeficientes inteiros para o balanceamento. O que você acaba fazendo de cagada? Como não precisou colocar nada na frente, você não coloca o número 1. Na hora de fazer a soma, você esquece que tem um 1 aqui, ó, e não conta. 2 com 5, 7, com 3, 10, com 2, 12, com 8, 20, com 5, 25. Ah, deu 25. Mentira. Mentira. Porque tem um 1 aqui na frente. Se não tem nada, é 1. 2 com 5, 7, com 3, 10, com 1, 11, com 2, 13, com 8, 21, com 5, 26. Por isso que eu peço, quando não tem nada na frente, é 1, coloque a pichorra do 1. Porque se ele pedir a soma dos seus coeficientes estequiométricos, você consegue chegar no valor correto. Vai que você esquece. E acontece bastante isso na hora das provas. Beleza? Suave? Bom, era isso. Só peço para que vocês não saiam ainda por conta da chamada, né? Se alguém precisar que eu volte ali, eu volto rapidinho. Só falar que eu compartilho de novo. Se não, estamos suaves. Queridos, então é isso. Nós nos encontramos novamente à tarde para continuarmos o conteúdo, tá? Bom almoço para vocês, bom pequeno descanso e até à tarde. Falou!